Olá, queridos irmãos da Igreja Batista Central de Porto Alegre. Hoje eu gostaria de fazer uma meditação muito rápida a respeito de um dos salmos que talvez seja o mais famoso de todos, que é o Salmo 23. Eu lembro da minha infância de ter decorado esse salmo e até hoje trago ele na memória. E ele é um salmo que tem uma característica muito própria que está vinculada ao pastoreio, né? O judeu antigo, o hebreu dos tempos bíblicos, ele era muito vinculado à pecuária, principalmente à criação de ovelhas e gado em geral, mas principalmente dos caprinos, né? Então, eles tinham esse hábito, né, de sair bastante com a condução de rebanhos, né? Muitas cidades, inclusive, tinham ao seu redor, né, esses camponeses criando esses rebanhos, e que tinha uma característica ainda quase que nômade, né, lembrando, de certa maneira, o seu tempo de nomadismo e o tempo em que eles eram migrantes na terra de Canaã, na época dos patriarcas, né? Então, era uma característica muito marcada nessa sociedade judaica antiga, a figura do pastor, né? Não é à toa que Jesus mesmo é chamado de bom pastor a partir de uma profecia lá de Ezequiel, né, que fala que um dia que Deus traria bons pastores para o seu rebanho, ou um bom pastor para o seu rebanho. E o Salmo 23 ele é concebido dentro dessa característica. Ele é um salmo atribuído a Davi, né, e Davi que é, segundo o texto bíblico, também de origem do campo e de origem do pastoreio. Então ele conhecia bem essa função aqui, e é sobre ela que ele escreve, e é essa função que ele usa como exemplo de como nós somos guiados por Deus, né? Então, eu vou ler um pouco, eu vou ler esse salmo, né, aos poucos, fazendo alguns comentários, e é muito importante que a gente note, fundamentalmente nesse salmo, que esse é um salmo em movimento. Ele é descrito em movimento, essa é a grande característica dele. Ele não é alguém que está numa situação parada, mas é alguém que está andando, sendo conduzido. Então esse é o sentido dele. Tá? Vou fazer a leitura e vamos comentando então. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então já vem apresentando de cara, né, que Deus, Yahweh, como eles chamavam, ou como nós simplesmente chamamos Deus o Pai, ele é o nosso pastor, né? Ele nos conduz, né? É aquele que está nos guiando, e nessa tradução ele diz nada me faltará, mas eventualmente ele é traduzido também como de nada sentirei falta. Isso não significa necessariamente uma riqueza, não significa que você vai ser abastado, mas significa que vai ter tudo que é necessário para você e para a sua vida. Versículo 2. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. Ou seja, grande parte de Judá era desértica, né? Eles viviam na época em que existia chuva e que existia algum florescimento, então as ovelhas eram conduzidas até essas áreas mais verdes, né? Então a jornada desse salmo é uma jornada de deserto, é uma jornada de dificuldades, mas ele diz que o Senhor é o pastor, né, e ele vai conduzir nessa dificuldade, e ele vai levar então a estes pastos verdejantes, a estas águas tranquilas, né, de parada e de refrigério durante essa jornada, essa caminhada. Versículo 3. Renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quer dizer, nessa jornada, nessa caminhada por esse deserto, ele pede, olha, me conduza, né, pelo melhor caminho, me conduza por essa dificuldade, né, para andar na justiça e no amor do nome de Deus, que a gente consiga atravessar esse caminho da vida sendo conduzido pela justiça de Deus fundamentalmente. Então, ele pede essa renovação, né, que Deus esteja sempre, constantemente nos renovando durante esse caminho, durante esse caminhar com Deus. E o versículo 4. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me tranquilizam. Quer dizer, não é se eu passar, não é
não é se tiver alguma dificuldade, mas quando ela vai ter. Né? Essa jornada, esse caminho pelo deserto, em alguns momentos você vai passar por alguns despenhadeiros, vai passar por baixo de pedras perigosas, amedrontadoras, e ele vai dizer, olha, eu vou ficar tranquilo quando passar por esse vale sombrio. Por quê? Porque o Senhor está me conduzindo. E aí ele está usando um instrumento que tem uma dupla finalidade. Ele tem uma vara e um cajado, e essa vara e esse cajado então servem para conduzir e tranquilizar. A vara às vezes para surrar quando é preciso, para trazer de volta para o caminho, e o cajado também com aquele gancho para puxar quando ele cai. Então Deus está sempre nos conduzindo. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E se tem uma coisa que Davi entendia era dos inimigos. Né? Então, existem as dificuldades da vida que se opõem, mas Deus demonstra que Ele está conosco. E isso é público e é notório. Né? Mesmo aqueles que podem se levantar contra o povo de Deus, podem olhar e dizer, puxa vida, ele tem uma família estável, puxa vida, ele é abençoado, porque Deus torna notória a sua presença conosco. Versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então ele segue essa jornada, quer dizer, eu estou caminhando, e eu sei que atrás de mim, me seguindo, e vindo logo depois, a bondade e a misericórdia de Deus estão ali. E eu sei que elas vão me seguir até terminar os meus dias. Essa bondade, essa misericórdia vem vindo atrás. Eu caminho, eu obedeço, Deus me conduz, e eu sei que essa bondade de Deus, ela vai sempre me alcançar, e eu sei que estarei sempre na presença de Deus, porque Ele transformou a nós em sua casa e sua morada. Que Deus possa nos abençoar. Amém.